Eu queria voltar também a coisa ao debate sobre Eduardo Leite, esse tipo de coisa. Gente, tem uma pesquisa excelente que tudo indica. Eu já falei sobre essa pesquisa aqui. É a maior pesquisa já feita sobre valores do brasileiro. Realizada no país, foi feita em 2023, final de 2023, início de 2024, com mais de 10 mil pessoas. Ao que tudo indica, essa foi uma pesquisa privada, feita por uma empresa muito grande, uma das maiores empresas brasileiras, para ela compreender um pouco o cenário e compreender um pouco como é que é essa sociedade brasileira. E essa pesquisa, tudo indica, vai ser publicada em livro no segundo semestre desse ano, então vai ser uma pesquisa pública. Então, infelizmente, eu não posso trazer muitos detalhes sobre o que a pesquisa diz, com números, etc. Mas uma das coisas, como é uma pesquisa sobre valores, muito ampla, e que entrou em muito detalhe com todo tipo de brasileiro, em todas as regiões do país, dá para dizer com bastante tranquilidade que o fato de o governador Eduardo Leite ser gay e estar fora do armário não o impediria de ser eleito presidente da República. O brasileiro é conservador, sim, mas esse conservadorismo brasileiro, ele se manifesta de formas diferentes. Ele não tem nenhum problema com o casamento homoafetivo. O brasileiro não tem problema com isso. O brasileiro não tem problema com as pessoas serem gays. O brasileiro tem problema com beijo na rua, o brasileiro tem problema com o gay que não se comporta com um comportamento padrão, que na cabeça do brasileiro é padrão de homem, entendeu? Então, aquele gay da piada do Coxinha, com trejeitos e tudo mais, isso incomoda barbaramente o brasileiro. Não é o caso nem do governador Eduardo Leite, nem é o caso do marido dele. Os dois, eles não correspondem a um determinado tipo de estereótipo que esse sim causa algum tipo de incômodo. Então, isso, por exemplo, explica por que, num estado que é mais conservador como o Rio Grande do Sul, ele se elegeu 2 vezes governador. E na segunda vez ele já tinha claramente declarado, falado abertamente, olha, eu sou casado, eu sou um homem gay e tudo mais. Quer dizer, isso não afetaria as chances eleitorais do governador Eduardo Leite. Isto não é um problema no Brasil. Agora, o que é um problema no Brasil? O problema no Brasil é que o governador Eduardo Leite é um liberal progressista. E a gente não está encontrando espaço para essa terceira via. Esse, eu acho que é o problema. A Tatiana tem hipótese de que o governador, na verdade, gostaria de ser senador. Eu não acho não, tá? Ele quer ser presidente da República. Senador é o plano B, que está lá, de fato, está de pé. Tá. Qual é a dificuldade aqui, gente? O ex-presidente Michel Temer também está querendo articular, conversando com um bando de gente. Estamos de volta àquela fase, vamos falar sobre um candidato de terceira via. E tudo bem, toda eleição a gente fala, tal, mas o problema Nunca se elege. O problema é o seguinte, não tem esse espaço. Um dos números que as pessoas dizem dependendo da pesquisa, entre 55% e 60% dos brasileiros, se eu não me engano, na última Quest foi 55% o número que eles encontraram, são de pessoas que, francamente, preferiam que Bolsonaro e Lula não existissem. Nenhum nem outro. Que querem um terceiro candidato. Então, às vezes, as pessoas têm aquela ilusão, se viram e falam, 55%, vamos ganhar a eleição. O problema é o seguinte, nesses 55%, tem uma turma que é como eu, entendeu? Liberais progressistas, entendeu? Urbanos, que querem legalização de drogas, querem isso, querem aquilo, querem uma economia responsável. Tem outra turma que é cirista, quer votar no Ciro Gomes, é desenvolvimentista, quer um governo pesadamente ativo na economia, tudo mais, que é um troço que eu não quero de jeito nenhum, eu prefiro votar até no Lula, se ele tiver com o Haddad como ministro, embora esteja muito longe de ser um governo que eu goste, prefiro votar no Lula do que no Ciro.
Tem uma terceira turma que é super de direita, só que é de uma direita conservadora, tradicional, democrática. Tem horror ao Bolsonaro, tem horror à grosseria do Bolsonaro, tem horror ao autoritarismo do Bolsonaro, mas é conservadora. Não quer um tucano, entendeu? Não quer um trabalhista. E quer que ganhe a eleição. É que consegue, de um lado, arrebanhar o maior número de votos do lado esquerdo e ir para o centro. O centro não é um lugar autônomo. O centro só existe porque você tem uma percepção de que existem extremos e aí você cria os moderados. Mas a moderação não é um negócio que existe de maneira autônoma do ponto de vista político. Ela aparece porque tem extremos. Tanto que a gente está vendo o quê? A gente está vendo de alguma maneira que, como a gente está num país em que a extrema-esquerda, os PSTUs, os PSOL, sei lá o que é PSOL, não sei se é PSOL, mas parece que, enfim, os PCOs e tal, são muito fracos, o que aconteceu? O centro foi para a direita. Aquilo que mantém mais o centro no centro do ponto de vista eleitoral, não do ponto de vista ideológico, é você ter polos mais ou menos equivalentes dos dois lados. Mas então, quando as pessoas estão dizendo que não querem mais Lula e Bolsonaro, é que elas querem um outro candidato com outro nome de direita ou de esquerda. Mas aí acontece isso que o Pedro falou, você vai ter que arrebanhar embaixo votos que são de esquerda moderada, com centro-esquerda de um lado, com direita de um lado, com centro-direita do outro, mas elas querem outros nomes. Mas assim, não tem um candidato puro que vai vencer. A capacidade de um candidato vencer é ele ter 50% mais um. 50% mais um, se você parar e pensar que você tem pelo menos 3 ideologias ou mais, meu amigo, sendo que cada uma delas tem versões mais radicais e menos radicais, você vai ter que... O governo é coalizão. O governo é juntar gente representando diversos tipos de interesse, mais ou menos. Tanto que será qualquer governo, qualquer regime, qualquer governo, é um governo de coalizão. Entende? Então, essa coisa que o Pedro está falando é verdade. Essa coisa é um pouco fantasia, essa história que vai ter um sujeito que vai aparecer no meio e vai conseguir comer dos dois lados, entendeu? O que você pode fazer é pegar um cara de centro-esquerda ou de centro-direita e, se você não concorda com ele, que você está mais para o centro, tentar puxá-lo para o centro. Puxar o governo para o centro, fazer pressão para ele vir para o centro. Mesma coisa em relação à direita, você tentar puxar para vir para mais para a esquerda, ou mais para a direita, entendeu? No fim das contas, isso aqui é um jogo, que é o jogo dos 15%. Você precisa ter um candidato que chegue a 15%. Se você chega a 15% dos votos no primeiro turno, muito provavelmente você está no segundo turno. Agora, você tem hoje 2 líderes que, embora não sejam nem de longe os líderes favoritos da maioria dos brasileiros, mesmo que você some os que gostam muito dos dois, Lula tem por volta dos 20% dos votos dados. Ele parte da corrida com 20% dos votos. Não importa se 80% do Brasil odeia ele, e não é verdade. Mas 20% dos votos ele está no segundo turno. Bolsonaro tem 15% dos votos. Ele está no segundo turno. Ele está no segundo turno. A não ser que a gente consiga, dentro desse jogo, que Lula tem 15%, 20%, Bolsonaro tem 15%, a gente consiga produzir com os outros eleitores um outro candidato que consiga passar desses 15% do Bolsonaro. É muito difícil. É mais fácil o Bolsonaro puxar uma turma não apaixonada e fazer com que esses 15% ao longo da campanha virem 20%, virem 25%, que é o que tem de acontecer, do que alguém conseguir ultrapassá-lo nesse piso de 15%. Então, no fim das contas, a democracia brasileira, a partir do momento que a gente tem segundo turno, faz esse jogo, que é esse jogo de quem chega nos 15%. A gente não tem... Lucas está aqui reclamando, Bolsonaro tem 15% onde? Nas últimas pesquisas ele está em primeiro. Lucas, primeiro, não acredita em pesquisa de segundo turno feita com 2 anos, 1 ano e meio de antecedência. 2, o problema é a base. A questão não é quantos votos ele teria se os candidatos fossem fulano, beltrano, ciclano, etc. A questão é a seguinte, usando a última quest, por exemplo, para usar o número preciso da última quest, quantos eleitores consideram o Bolsonaro o seu líder político? 12% dos brasileiros. Quantos eleitores consideram Lula o seu líder político? 19% dos brasileiros. Essa é a base a partir da qual eles partem. Isso quer dizer que ambos estão no segundo turno, porque é claro que eles conseguem agregar gente que não gosta muito, mas prefere a todos os outros. Eles vão agregando.
Essa é a lógica da matemática. Eu estou entendendo que você está aí bacana na torcida, tudo mais, mas, por favor, tente pelo menos manter a racionalidade para entender como é que é a mecânica desse jogo. Porque se a gente não entende como é que é a mecânica desse jogo, a gente não entende como que o jogo é jogado. Entendeu? É aquela coisa do torcedor de futebol que é a única coisa que sabe identificar o gol. Aí não sabe por que aconteceu o que falta, por que o juiz parou, por que fulano recebeu o cartão. E fica, juiz ladrão, juiz isso, juiz aquilo. E você não conhece as regras do jogo, você não sabe como é que o jogo está sendo jogado. Então não basta ganhar a eleição, você tem que se planejar para conseguir ganhar essa eleição. E essa eleição é uma eleição que começa com jogos, começa com esse problema que é parte das peças já estão previamente alocadas. Porque existem esses dois líderes políticos que sugam o espaço de outras lideranças no Brasil, que são Lula e Bolsonaro. Um tem 15%, o outro tem 20%. Isto é base suficiente para chegar no segundo turno. O Maurício Romano está falando disso aqui, na verdade, mencionando, desculpa, Pedro, artigo do Pablo Hortelado no final de semana no Globo, que fala dos 60% de invisíveis no eleitorado brasileiro, né? Que é exatamente esse pessoal aí que não está se sentindo representado. E o Pablo estava falando disso justamente porque o grupo dele na USP está organizando uma grande pesquisa para entender como é que são essas pessoas com mais granularidade, porque a gente vê nas pesquisas de opinião, mas a gente vê essas pessoas divididas nas pesquisas de opinião por causa de uma pergunta, né? Você gosta do Lula, você gosta do Bolsonaro, você se identifica com de esquerda, de direita, ou você preferia outro? Aí você pega isso e você pega ali um bloquinho que gosta do Bolsonaro e é de direita, um bloquinho que é de direita, mas preferia outro, um bloquinho que é de esquerda, mas preferia outro, um bloquinho que é do Lula. Aí você vê isso, mas a gente não tem granularidade para... Tudo bem, temos esse bloco de centro, esse bloco de direita e de bloco de esquerda que não querem Lula e Bolsonaro. Aí você junta, dá 55%, 60%, dependendo da pesquisa. Bacana. O que mais a gente sabe sobre essas pessoas? Porque é aquela conversa que a gente está tendo de parte dessa turma de esquerda, mas que tipo de esquerda? Entendeu? É esquerda como eu ou é esquerda que nem um trabalhista? Porque eu me considero de esquerda. Eu sei que boa parte da esquerda não me considera de esquerda e boa parte da direita tem certeza de que eu sou quase comunista. Não tem problema. O problema é que a autodeclaração da gente quer dizer muito pouco. O que precisa realmente é entender quais são as filigranas ali desses valores, para entender quais são os grupos maiores, menores, tudo mais, e até para poder construir uma candidatura em cima disso, né? Tem a participação aqui da Tatiana também, ela diz, olha, acho que só o Dr. Geraldo pode nos salvar da polarização.